Então, a gente chega na terceira fase agora, né, que é o início da Idade Moderna. A gente sai do período medieval, né, a questão das perseguições, a questão da Santa Inquisição, tudo isso a gente vê nesse período, se bem que a Inquisição ela continua por algum tempo, né? Nós tivemos, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos Inquisição, muito menos do que na Europa, mas aí no término disso a gente se encontra com o período da Reforma, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho nesse período da Reforma, né? Eu quero começar a Reforma pela ideia da razão principal, de uma das razões principais de haver a Reforma. Então, o que é que foi as indulgências? Uma das principais questões que Lutero, e deixa eu dar um aviso já a vocês, pode ser que aqui e acolá, ao invés de eu dizer Lutero, eu diga Paulo. É um problema sério que eu tenho em relação a isso. De vez em quando eu troco os nomes, inclusive no seminário, vou falar do Lutero, falo Paulo, vou falar Paulo, falo Lutero, quando estou falando da reforma. Então, vocês já estão avisados. Em se tratando, então, de Lutero, vou me esforçar para falar certinho, Lutero, ele, como nós sabemos, ele levantou, ele escreveu essas 95 teses. E as principais teses que Lutero escreve, elas têm a ver com indulgências. Indulgências eram pequenos pedaços de pergaminho, era um documento que garantia o perdão dos pecados mediante pagamento. Então, esse pagamento, ele era, por exemplo, a pessoa passava uma propriedade, uma terra, né, para o nome da igreja, e aí a igreja entregava um documento assinado por uma autoridade do clero, indicando que aquela pessoa estaria sendo perdoada pelos pecados, e dependendo do valor da propriedade, né, da indulgência, a pessoa podia estar perdoada pelos pecados passados, presentes e também, inclusive, pecados futuros. Isso iria depender também do valor. Uma das coisas que se dizia para incentivar as pessoas a darem a oferta, a indulgência, era essa frase aqui, ó: tão logo a moeda no cofre ressoa, do purgatório sai a alma da pessoa. Então as pessoas gostavam muito de ouvir o barulho da moeda no cofre, porque toda vez que colocavam uma moeda no cofre, significava que uma alma estava saindo do purgatório. Então, era uma forma de, inclusive, enganar as pessoas. Por sua vez, Lutero ele se irrita com a arrogância da igreja e, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai apregoar no frontispício da igreja em Castelo, lá em Wittenberg, ele apregoa essas 95 teses para serem debatidas. Ele simplesmente não apregoou ali. Ele apregoou e chamou as pessoas mais entendidas e tal para um debate acerca dessas teses. Essas teses, como disse, elas argumentam que as indulgências não poderiam remover a culpa, não poderiam remover pecado, portanto, não poderia oferecer salvação a ninguém, como a Igreja Católica, então, queria dizer. Também escreveu o Papa, né, ele disse que o Papa não tem jurisdição sobre o purgatório. Então, ele não sabe, ele não consegue tirar ninguém do purgatório. E se ele tivesse jurisdição sobre o purgatório, se ele pudesse fazer alguma coisa, ele deveria esvaziar o lugar sem cobrar absolutamente nada. Né? Era a ideia de Lutero com relação às indulgências. Essa imagem aqui mostra a ação ou a atitude do Papa em relação a Lutero. O Papa, então, enviou uma bula, né? Não é uma bula de remédio, é um documento, né, falando para Lutero que ele precisava se retratar. Se ele se retratasse, ele seria perdoado, senão seria excomungado. Lutero, então, é excomungado e ele
queima publicamente, ele rasga, né, e queima publicamente, está aí uma fogueira, ele vai queimar, né, a bula papal, esse documento aí do Papa. Faz isso de forma pública. E aí a gente chega propriamente à questão da reforma. Eu quero dizer para vocês que muita coisa que eu vou falar agora, a partir de então, né, eu vou falar muito rápido, porque é muito conteúdo. Falar sobre a reforma aqui é muito conteúdo. Então, eu vou falar um pouco rápido a respeito disso. E convido vocês também, né, a gente vai fazer um rápido debate também, domingo que vem, com o Bruno, né? A gente vai fazer esse debate às 9 horas com o Bruno, né? Justamente eu e o pastor Marcelo, falando também sobre a reforma, o mesmo tema que a gente está falando aqui. Então, a reforma religiosa ocorreu no século XVI e foi um movimento que rompeu as ideias da Igreja Católica com relação às outras igrejas. Então, a Igreja Católica aqui, ela se divide. Né? Por quê? Porque a igreja ela entra num estado de corrupção, assustadoramente corrupta a igreja fica, e por causa disso, algumas pessoas de nome começam a falar contra essa corrupção da igreja, e aí começa a haver esse problema, essa ruptura entre a igreja católica e essas pessoas que a gente vai falar daqui a pouquinho, responsáveis por, inclusive, fundar outras igrejas aí, nesses 3 países que eu estou falando principais. A Alemanha, a Suíça e a Inglaterra. Cada um desses países tem uma razão de ser. Aqui a gente vai falar. Os fatores principais da reforma religiosa, ou seja, as razões principais, era por quê? Porque a Igreja Católica ela vendia as indulgências, ela vendia relíquias sagradas, ou seja, tinha alguns, por exemplo, eles vendiam pedaços da cruz de Cristo, né? E isso era muito caro, eles tinham algumas relíquias nesse sentido. Uma outra razão era, como eu falei, a imoralidade do clero, a corrupção do clero, tanto na questão financeira quanto na questão sexual, a liberação da prática da usura, proibida pela própria Igreja Católica, né? As pessoas eram extremamente avarentas, cada um queria ficar com mais e queria mais e mais e mais. A questão da adoração às imagens, entendam, a adoração que existe hoje, que a Igreja Católica, se você for dizer para um padre que eles adoram imagens, eles vão dizer que não adoram imagens. A gente está vendo lá e tal, eu fui católico por muito tempo, quando eu digo por muito tempo, até os 16 anos eu fui católico, extremamente atuante na igreja, estava lá na frente das procissões, eu adorava as imagens e ninguém veio me dizer que o pessoal que está lá não adora, não, porque adora. Substitui Deus ali. Né? E dizem que é uma lembrança e tal, mas não tem nada a ver com isso, não. Colocam naquela imagem a sua fé. E aí Martinho Lutero, ele começa, ele é considerado um reformador da Alemanha, João Calvino da Suíça e Henrique VIII da Inglaterra. Houveram outros, mas aí a gente... Aqui é apenas um resumo de quem seria Lutero. Né? Martin Lutero, alemão, o nome dele é Martin Luther, daí uma homenagem do Martin Luther King, né? E o Martin Luther King Jr., americano, pastor batista na realidade. Ele nasceu em 1483, nasceu na Alemanha, faleceu em 1546 e tal. Uma curiosidade aqui é que o monge Martinho Lutero, ele, o meu professor de história, ele sempre dizia o seguinte, e Martinho Lutero, ele chegou no convento, né, e aí se apaixonou pela sua digníssima esposa, futura esposa, né, e aí ele chegou e disse assim, Catarina, vamos embora, porque o nome da esposa dele é Catarina de Bora, ou Catarina Vambora.
né? Então, meu professor sempre dizia isso, Catarina, vamos embora. E aí, Catarina realmente foi. A esposa dele era uma freira. Ele, um monge, a esposa, uma freira. Né? E isso, para a Igreja Católica, nessa época aí, era um absurdo. Né? E aí ele teve alguns filhos aí, que vocês estão vendo aí, eu não vou continuar lendo a respeito disso, não. Eles eram de uma família razoavelmente abastada, e o pai dele queria muito que ele fosse advogado, né? Porque nessa época o desejo era que tivesse na família um padre, um médico e um advogado. Então ele pendeu para a área de advocacia, mas ele se encontrou, não é, no clero. E aí, como monge, ele fez os votos que mudou a vida dele inteira, né? Tornando-se assim um monge, o monge Martinho Lutero. Lutero teve uma vida de grande dedicação, e sacrifício, e jejum. Né? Essa imagem aí é do Círio de Nazaré, pessoas que se machucam, pessoas que utilizam-se de pedaços de ferro, de madeira, e se machucam nesse evento aí. Não é um evento medieval, isso é um evento nosso, moderno. Tem gente aí que até fazem uma crucificação de verdade mesmo. Eles se colocam uma madeira e começam a fazer uma crucificação de verdade. Então, Lutero, ele fazia esses sacrifícios, ele utilizava seu tempo para meditar, para estudar, para jejuar e para fazer sacrifícios desse tipo por causa do sentimento de pecado que ele tinha. Né? Então, uma forma que ele tinha era fazer esse tipo de sacrifício aí. Porque para ele, Deus era um juiz. Né? Ele não conhecia o Jesus Salvador, ele conhecia Deus, o juiz. Por isso, agia dessa forma por causa dos pecados que ele tinha. Aí o João Tetzel, né, ele era responsável, um dos principais responsáveis por vender indulgências. Aí está aí a imagem, né, do Tetzel, responsável pela venda das indulgências. Tinha toda uma parafernália acerca disso. Lutero, depois que ele apregoou as 95 teses, ele foi levado ao castelo, foi protegido pelos príncipes ali, e foi levado até o castelo, e ali ele conseguiu traduzir a Bíblia do grego e hebraico, né? Ele traduziu a Bíblia para o alemão comum, né, do povo. E estudou de forma profunda, principalmente o Novo Testamento, e, em especial, o Novo Testamento nas cartas de Paulo, que fala justamente sobre a justificação pela fé. Né? E aí ele percebeu que a igreja ela falava muito mais nas obras do que na fé, e percebeu que a Bíblia falava que a salvação viria através da fé, né? Através do texto que ele leu em Romanos. O justo viverá pela fé. A partir daí, a vida de Lutero mudou completamente, né, porque ele teve uma atitude diante dessa situação, do texto que ele viu. E aí a gente dá um pulinho de Lutero e a gente entra para Calvino, porque aí a gente está vendo aí os lugares em que a reforma atingiu, né, antes de mais nada. Então, Calvino desenvolveu suas ideias na Suíça. As ideias religiosas ele desenvolveu na Suíça. Segundo o calvinismo, as pessoas nasciam predestinadas à salvação. Diga-se de passagem que o objetivo desse estudo aqui não é criticar nenhum segmento religioso, né? Não é analisar a questão da predestinação do livre-arbítrio, não é esse o objetivo. Podia se reconhecer, segundo Calvino, né, um predestinado podia ser reconhecido por algumas qualidades. Ele tinha que ser trabalhador, ele tinha que ser poupador e ele tinha que ser seguidor da Bíblia. Daí uma ideia, né, forte a respeito do capitalismo.
segundo Max Weber, né, nós, entre aspas, protestantes, somos responsáveis por dar origem à ideia do capitalismo. Ao reconhecer as virtudes do trabalho, o lucro e a propriedade material, teve grande apoio da burguesia. Calvino teve essa ideia aí de materialidade, de capitalismo, e aí a burguesia se engraçou por isso, e aí deu um apoio muito grande às ideias calvinistas. E a gente entra aqui no Henrique VIII. O Henrique VIII aqui na Inglaterra, ele era rei da Inglaterra. Ele fez a reforma lá, chamada reforma anglicana. Perceba uma coisa a respeito do anglicanismo. Se você entrar numa igreja anglicana hoje, você vai perceber que há uma similaridade dentro da igreja anglicana, há uma similaridade com a igreja católica. É bem parecido. Por que Henrique VIII rompeu com a igreja católica? Ele rompeu com a igreja católica para poder se separar e casar novamente. Veja, a igreja católica, ela sempre primou pela ideia de que uma vez que você se casa com alguém, esse casamento tem que ser até a morte. Você não pode casar de novo, porque uma vez que você se casa, você estaria em adultério. Mas Henrique VIII queria casar novamente. Então ele teve principalmente algumas razões, duas razões principais em relação a isso. Não somente a questão do casamento, mas a outra razão mais financeira, como a gente vai ver daqui a pouco. Portanto, sua real intenção era confiscar as terras e os bens da igreja para poder fortalecer a monarquia e consolidar o seu poder. Ou seja, era casar de novo e deixar de pagar, de dar dinheiro à igreja. Essa era a visão dele. Na realidade, ele queria de volta as terras que a igreja tinha e ele tinha dado. Pronto, eu falei sobre a primeira mulher dele, que foi Catarina de Aragão. Não é isso? Ela foi banida da corte e morreu de tristeza. A segunda mulher, muito conhecida, Ana Bolena, ela foi acusada de traição e executada. Jane Seymour morreu de parto. Ana Cleves, né, ele divorciou-se dela depois de 6 meses. Catarina Howard traiu o rei e também foi executada. E Catarina Parr ficou viúva, ou seja, o rei morreu antes dela. Bom, aí a gente começa a perceber o seguinte: qual foi a reação da igreja depois da reforma? Né? Ou seja, a contra-reforma. A Igreja Católica reagiu ao que aconteceu instalando o concílio chamado Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião de todos os líderes da Igreja Católica em busca de uma solução com o objetivo de barrar a expansão do protestantismo. A ideia foi, eles pensaram, o protestantismo está crescendo, esses crentes aí estão crescendo, não era assim que eles chamavam, não, mas esses crentes aí estão crescendo, vão barrar esse negócio. Então, o que fazer diante disso? Então, eles analisaram algumas medidas. A primeira medida foi, vamos manter os dogmas da igreja, principalmente os 7 sacramentos e a hierarquia do clero. Isso era muito importante. Né? Os 7 sacramentos. Pensa nos sacramentos aí, eu acho que a gente viu na aula anterior, não lembro bem, a gente deve ter visto alguma coisa a respeito dos 7 sacramentos. E são esses aí. E eu não vou discorrer ou demorar muito tempo nesses sacramentos, não. Tá? Vou só enfatizar aqui o batismo. Por quê? Porque o batismo ele fazia com que toda pessoa tinha que passar pelo batismo a partir de criança. Era uma forma de prender as pessoas à Igreja Católica. Então, a criança, quando nasce, ela tem que ser levada para ser batizada
né? Existe um documento chamado batistério, e esse documento chamado batistério, ele é essencial. Essencial para quê? Veja, até os dias de hoje, se uma pessoa que é católica, ela for casar, ela precisa ter o batistério, senão ela não casa. A confissão, né, que é quando você vai diante do padre, você vai confessar o seu pecado. Se você não confessar, você não pode tomar a Eucaristia, que é a primeira comunhão, ou a ceia do Senhor, como queira. A confirmação ou crisma, né? Confirmação ou crisma, tá aí. A ordem, que é a ordenança, você se torna pastor ou padre, nesse caso o padre, então a ordem. O matrimônio, que é o casamento. A unção dos enfermos, ou a extrema unção ou unção dos enfermos, né? Que é o ato que é feito quando você está perto de morrer, né? Então tem a unção dos enfermos, que tanto o crisma quanto a unção dos enfermos é feito com óleo, né? Geralmente é feito com óleo quando dá tempo na unção dos enfermos. Então o padre faz a oração e aí unge a testa da pessoa aí, que seria a unção dos enfermos. Outra coisa que foi feita lá no Concílio de Trento foi a confirmação do celibato, ou seja, os padres, o clero, nenhum dos que faziam parte do colégio clerical poderia casar. Isso era para a igreja, porque veja bem, antes eles podiam casar, né? Mas a partir de então isso foi confirmado, o padre não podia casar. Até porque, se o padre casasse, ele teria família. E se ele tivesse família, se o padre morresse, então a igreja teria que arcar com as despesas para com a família também. Então vamos cortar isso logo para não ter prejuízo na igreja. Terceira coisa foi acabar com os abusos, indulgência, venda de relíquias de simonia, venda de cargos. Por que acabar? Não foi acabar geral, foi acabar com os abusos. A indulgência continuou, a venda de relíquias continuou, a simonia continuou, tudo isso e outras coisas mais, mas não na proporção que existia. A outra coisa foi a criação da Companhia de Jesus, que foi criada por Santo Inácio de Loyola. Foi criada também nesse período aqui para combater os protestantes. E aí vem aqui a reforma religiosa, provocou 3 importantes transformações. Vamos lá, quais foram? Primeiro, quebrou a unidade da Igreja Católica. Segundo, pôs em dúvida a autoridade do Papa. Terceiro, negou a questão dos dogmas religiosos. Então, a principal ideia dos dogmas é que aquilo trazia salvação. Os sacramentos traziam salvação. Então, negou isso aí, né? Outra coisa foi, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é a questão do batismo de criança e tal, que a gente vai ver daqui a pouco. E os fatores do sucesso da reforma. Primeiro, o espírito crítico da burguesia, ou seja, aqueles que eram mais ricos começaram a criticar a Igreja Católica também, a política nacionalista dos reis e os problemas internos da Igreja Católica, tudo isso foram fatores que fizeram com que realmente a reforma progredisse, essa reforma protestante pudesse progredir. E aí vem um grande homem, chamado Rico Zwingli. Esse foi realmente um grande homem, apesar das suas falhas, que a gente não vai falar agora nem aqui, que levaria bastante tempo, mas ele foi um líder da reforma suíça, fundador das igrejas reformadas na Suíça, chegou a conclusões semelhantes pelo estudo das escrituras. Ele era um homem muito estudado, um erudito, né? Ele se converteu em 1516 e começou a liderar a reforma em Zurique, em 1523. Qual foi a influência dos ensinos dele? Permissão do casamento do clero. Então, na concepção dele, o padre poderia casar. Ele aboliu a missa, instituiu a questão da visão do culto, teve a ideia iconoclástica de tirar as imagens e as estátuas, as esculturas,
Ele fechou os mosteiros, porque a ideia dele não era que as pessoas vivessem enclausuradas. Ele rompeu com Roma, isso muito importante. E, por fim, né, para a gente entender, os seus seguidores publicaram o Novo Testamento no vernáculo. Né? Veja, a gente viu que Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão, né? O Wycliffe, que a gente vai ver daqui a pouco, traduz para o inglês, e o Zwinglio vai traduzir para o sueco. E aí a gente entra com João Calvino, né? A ideia do calvinismo, líder religioso francês, reformador de Genebra, importante teólogo da Reforma Protestante, um dos mais importantes teólogos da Reforma Protestante, impôs hábitos extremamente rígidos, por isso se fala tanto sobre a questão dos puritanos, né? E é bom a gente poder estudar bastante a respeito dos puritanos. Está aí o livro que eu falei a respeito do Jonathan Edwards, é dessa ideia. Por volta de 1520, confiou em Cristo, uniu-se à causa protestante. Ele foi perseguido, né, na Europa, e ele publicou, são volumes, né, volumes exaustivos, chamados As Institutas da Religião Cristã. É muito bom, é importante que todo estudioso da Bíblia possa lê-lo. Eu tenho em PDF, ainda vou comprá-lo. Ele pregava todos os dias e 2 vezes aos domingos, ou seja, o cara tinha uma capacidade extraordinária, né? Porque você pregar todos os dias, tem um sermão para todos os dias, e 2 vezes aos domingos, geralmente sem repetir os sermões, tem que ser muito bom. Genebra era estrategicamente localizada e os refugiados protestantes, quando vinham, né, se refugiavam lá em Genebra, e aí eram recebidos por Calvino. Calvino, então, foi nesse período que a doutrina calvinista cresceu mais. Por quê? Porque os crentes vinham e aí ouviam a doutrina de Calvino. Essa pastor doutrina... Jailton. Não. Calvino, no contexto de hoje, ia fazer muito sucesso, que ele ia fazer live todo dia, né? Mas com certeza, né? Com certeza. E ele seria visto, né, por milhões de pessoas, com certeza ele seria visto. Quais são as principais ideias de Calvino? Essas 5 ideias aí que a gente coloca um acróstico, né? TULIP. Esse acróstico em inglês. Né? Que é o quê? Depravação total, a ideia dele é depravação, o homem é depravado, né? Totalmente depravado. Eleição incondicional, não depende de você, Deus elege aqueles e pronto. Expiação limitada, ou seja, o sacrifício de Cristo, ele não é um sacrifício para todo mundo, é limitado para alguns. A graça é irresistível, ou seja, se Deus chamou você, é você e você não pode dizer não. A perseverança dos santos, né? São 5 pontos aí a respeito da ideia de Calvino. O calvinismo é encontrado hoje, principalmente na igreja presbiteriana e nas igrejas de cunho reformado, principalmente. Alguns grupos batistas também, existem batistas calvinistas. Tá? Não é o meu caso, mas existem batistas que são calvinistas. Eu quero dizer para vocês uma coisa que eu acho muito importante falar, é que existe brecha para a gente entender, talvez a palavra não seja muito bem a questão da brecha, mas a possibilidade de você pensar em alguns pontos calvinistas, mesmo dentro de uma igreja batista. Né? É até complicado dizer isso, merece que a gente fale mais a respeito, mas esse não é o momento, porque nós não estamos falando acerca disso. E aí vem 3 coisas importantes aí, que são os anabatistas, os pedobatistas e os credobatistas. Né? O que é isso? Os anabatistas são os rebatizadores. Né? O pedobatismo é a doutrina que a palavra pedo aí é criança, batizar criança. E o credobatismo é aqueles que têm uma visão de um credo a respeito do batismo. Somente aquele que é crente
Somente aquele que se converteu é que deve ser batizado, e é o credo batismo. Essa era a visão desta época. Era um movimento, na realidade, um movimento religioso surgido no período da Reforma, no século XVI, inspirado pelas ideias de Martinho Lutero. Na realidade, é basicamente o que a gente faz hoje nas igrejas. A gente não, como batistas, a gente não batiza criança. Presbiteriana batiza criança. Né? A gente não batiza criança. Não temos esse costume de batizar recém-nascido. A Igreja Católica faz isso. E aí vem a reforma na Inglaterra. Né? Esse homem aí também, que é o Wycliffe, né? Martinho Lutero e seu contemporâneo, João Calvino é contemporâneo, mas outro importante reformador tiveram precursores séculos antes, que foi o Wycliffe e um outro que a gente vai falar daqui a pouquinho, geralmente a gente fala sobre os dois, que é o Wycliffe e Hus, né? John Hus. Mas o Wycliffe aqui, ele foi professor na Universidade de Oxford, teólogo reformador religioso inglês, considerado precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa no século XV e no início do século XVI. Trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês. Né? Esse foi Wycliffe. Ele foi perseguido, sim, mas ele não foi assassinado, não foi morto por causa disso, diferente de John Hus. John Knox, na Escócia, ele foi também um religioso, revolucionário escocês, liderou a revolução religiosa na Escócia, segundo a mesma linha de Calvino. Né? Ele foi educado na Universidade de St. Andrews e ordenado para o sacerdócio em 1536. A gente não fala muito a respeito dele, não, mas ele teve uma importância muito grande. Aí a gente precisa falar um pouquinho da reforma católica, né, ou da contra-reforma. Quando começou seu governo em Castela, em 1474, a rainha Isabel, entenda-se, é muito importante, que a rainha Isabel, veja, estamos em 1474, ela já tinha desejos, inspirações parecidas com a de Lutero, antes mesmo de Lutero, de fazer essa reforma, de fazer essa transformação dentro da igreja. Na realidade, o que é que Lutero queria? Lutero não queria sair da igreja católica, ele queria reformar, ele queria transformar, ele queria tirar a sujeira que tinha lá, né, dentro da igreja. Em consequência, foi estabelecida uma campanha de santidade, uma limpeza nos mosteiros e conventos da Espanha. Renovação dos votos monásticos. Sabe quando a gente faz nas nossas igrejas? Quem quer renovar os seus votos com o Senhor? Né? E aí a gente chama todo mundo lá para frente, para todo mundo fazer a sua renovação de votos espirituais, voltando para Deus e tal. É basicamente isso, né? É que houve nesse período aí, os padres fazendo sua renovação, seus votos monásticos, né? Perante Deus. A purificação da corrupção e da imoralidade. Isso tudo havia nessa época. E aí vem o Papa Paulo III. Né? Esse foi um dos papas mais importantes no período da Reforma, apesar de ele não ser diferente dos outros. Era tão imoral quanto os outros, mas ele fez algumas coisas bem interessantes, dentre as quais legalizou os jesuítas como ordem eclesiástica. Né? Os jesuítas, gente, teve uma importância muito grande para a Igreja Católica. Foram eles, por exemplo, que catequizaram os índios. Né? Eles foram responsáveis pela catequese dos índios. Embora que muitas vezes fosse muito a força. Utilizavam muito a força para isso e não somente exclusivamente a palavra. Esse Papa organizou um comitê para investigar abusos na igreja e tipo, uma tentativa de mudar alguma coisa dentro da igreja. Foi ele que o responsável por convocar esse concílio que a gente está falando aí, que é o concílio de Trento. E a gente começa a falar ainda sobre a reforma. Após a reforma protestante, a igreja estava numa situação de desespero. Por quê? Porque a reforma protestante foi muito forte. Né? E apesar dos meios de comunicação não serem tão velozes como hoje,
as ideias reformadas, elas, da reforma protestante, elas se espalharam muito rapidamente. Percebam, no período de Lutero aí, a imprensa já tinha sido inventada por John Gutenberg. Mesmo assim, o número de analfabetos era muito grande. Então, já havia produção de livros, sim. Mas entenda, não foi tão rápido, nem tão fácil assim fazer essa multiplicação de livros. Então, houve muito aquela questão de pessoa que viajava de um canto para outro e aí levava a mensagem, a palavra do Senhor. O mais importante era reconquistar a confiança dos fiéis, e a Igreja Católica tentou fazer isso. Isso só seria possível com uma profunda transformação dentro da própria Igreja. Isso foi muito lento. Né? Essa transformação dentro da Igreja não ocorreu assim de uma hora para outra, e a Igreja começou a fazer alguma coisa, mas isso foi muito lento. Houve uma reforma, sim. O movimento de reformulação religiosa, moral, política, econômica da Igreja Católica aconteceu, mas aconteceu um pouco lento. Né? Não atrapalhou tanto o crescimento do viés protestante, por assim dizer. E aí um pouquinho mais sobre a Companhia de Jesus. É o nome de uma ordem religiosa que foi fundada por um militar espanhol chamado Inácio de Loyola, ou Santo Inácio de Loyola. Diga-se de passagem, a minha primeira Bíblia, o Novo Testamento, foi das edições, né, Inácio de Loyola. A Bíblia Sagrada Inácio de Loyola foi minha primeira Bíblia do Novo Testamento. Com voto de obediência ao Papa, os padres dessa ordem chamavam-se jesuítas e deveriam ser verdadeiros soldados da defesa da fé católica na difusão da visão católica, do catolicismo. Eles foram importantes na organização de seminários, instituições, formação de novos padres, ou seja, tem que passar por eles. Né? O novo clero, as novas pessoas têm que passar por eles. E é como eu disse aqui, eles foram responsáveis pela questão da catequização dos índios aqui no Brasil. Falando um pouquinho sobre a questão do Concílio de Trento, o Concílio de Trento que reafirmou os dogmas que eu falei, reafirmou que o Papa é o chefe infalível, que o Papa não erra. O Concílio reafirmou isso. Reafirmou a ideia de que as boas obras e os sacramentos são tão importantes para a salvação quanto a fé, diferente do que o protestantismo estava falando. Manteve o celibato dos padres e a hierarquia da igreja, conforme eu já havia falado. Estamos chegando no final disso aqui, ainda falando sobre o Concílio de Trento. Veja, esse Concílio de Trento, o objetivo do Concílio de Trento foi minimizar a potencialidade da reforma protestante. Tá? Então, ele determinou a criação de seminários, proibiu a venda de indulgências, não de forma total, determinou a criação de um catecismo. Quem foi católico aí vai lembrar que você teve um catecismo. Né? Você recebeu um catecismo e que você utilizou para fazer a sua primeira comunhão. Teve uma pessoa que, né, que te levou a conhecer um pouco mais, te preparou através do catecismo. O Concílio também organizou um índex. O que era o índex? Era uma lista de livros que eram proibidos naquela época. Né? Segundo eles, visava uma pureza na fé dos católicos. Todo livro que fosse de origem protestante, ideias protestantes, eram livros que eram, inclusive, queimados em fogueiras, nesse período aí. Essa lista de livros, chamada Index, eram livros que eram proibidos e foram queimados na fogueira. E também o Concílio de Trento reativou o Tribunal da Inquisição. Lembra, eu falei da Inquisição, chamada Santa Inquisição? Eu falei sobre isso na quarta-feira passada. Um tribunal criado na Idade Medieval, 1231, para combater os hereges. Então, todo aquele que tivesse, não somente bruxas e tal, mas todo aquele que tivesse ideias que fossem de viés protestante, então seria levado ao Tribunal da Inquisição. Ele deveria julgar e condenar os protestantes, visto que protestantismo era considerado uma
heresia. E aí essa imagem, né, que eu achei muito interessante, percebam aí, do lado esquerdo vocês vão perceber as cruzadas, né, as pessoas aí matando, e matando em nome de Deus, queimando aí na frente, queimando como queimaram John Hus, em nome de Deus. E aí Jesus vai falar, né, por que é que tantas pessoas estão matando, tanta morte usando o nome de Jesus, ou usando o cristianismo por trás disso aí. Jesus vai falar de perdão e aí mostrando tudo isso, como vocês estão vendo aí, algumas formas de se matar, matando na fogueira do jeito que está sendo feito, né, nesse período aí. Queridos, é isso aí por hoje. Né? A gente só quis mostrar um pouco da ideologia da reforma protestante e da contra-reforma. Perdão, porque a gente terminou com uma imagem tão forte aí, né? Mas é só para mostrar o que houve. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, pesquisem depois a chamada Noite de São Bartolomeu. Quantas pessoas morreram na chamada Noite de São Bartolomeu? Só para a gente poder entender um pouquinho de tudo aquilo que aconteceu. Graças a Deus pela vida do pastor Jailton, né? Que tem sido um instrumento na vida de tantos irmãos, seminaristas e pastores do nosso estado, né? E é uma alegria ver toda a dedicação do pastor Jailton ao ensino. É um dos nomes, acho que é um dos nomes mais importantes sobre história, né, da igreja que a gente tem aqui na nossa região. E a gente fica feliz pela vida dele, pelo trabalho que ele desenvolve. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia que Tu nos concedeste, por esse momento que estamos aqui entre irmãos, para aprender um pouco mais da história da Tua igreja. E entendendo essa história, Senhor, poder louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, porque Tu conduziste a história para que nós pudéssemos, hoje, ser alcançado pelo Teu Evangelho. Então nós Te agradecemos pelo Teu amor grandioso, por ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo e por ter usado tantos homens e mulheres ao longo da história para fazer permanecer a Tua palavra entre nós. Nos dá uma noite na Tua presença, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, um sono reparador. E abençoa, Senhor, todos esses irmãos da Igreja de Caporã, que eles possam cada vez mais ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. É assim que te oramos. Amém.